Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana, eu sou pedagoga, psicopedagoga e hoje eu vou falar com vocês sobre independência, autonomia, autoconfiança. A gente sabe que a autonomia tem a ver com independência e essa palavra, se vocês forem ler algum livro sobre educação alemã, essa palavra vai estar lá. Essa atitude de fazer com que a criança seja independente não é algo especificamente da cultura alemã. Isso tá lá na psicologia da aprendizagem e psicologia da educação. Vários autores falam sobre a autonomia da criança, o desenvolvimento da autonomia na criança ou da criança. Como é que a gente deve promover, como é que deve ser desenvolvido a autonomia da criança, né? Como é que o pedagogo, né, deve fazer com que a criança se torne independente, né? Isso não é só uma prática do pedagogo, como também deve ser também uma prática dos pais, né? Os pais também podem ajudar fazer com que a criança se torne independente, né? As famílias, os pais em casa, né? Ajudar ou incentivar a criança a se tornar independente. Então, e isso é importante para a criança, para que ela cresça e se torne um adulto independente. Os alemães, eles procuram fazer com que a criança faça as coisas por si só, porque eles querem que os seus filhos se tornem independentes. No Brasil também nós temos pais que querem que os seus filhos se tornem independentes, então eles também procuram incentivar os seus filhos a fazer as coisas sozinhos, né? A tomar atitude. Essa palavra autonomia, ela é uma palavra muito destacada na pedagogia. Vários autores falam sobre a autonomia da criança. Paulo Freire fala sobre a pedagogia da autonomia, Piaget falou sobre a autonomia, Montessori fala sobre autonomia, Friedrich Froebel fala sobre autonomia, Freinet também vai falar sobre autonomia. Todos os teóricos, todas as teorias, né, pedagógicas vão destacar o tema autonomia e independência da criança, porque isto é uma aquisição que a criança, no início da infância, né, lá na primeira infância, ela é uma das aquisições que ela tem que atingir, que ela tem que aprender, ela cresce, ela aprende a andar, ela aprende a falar, ela aprende a interagir com os objetos, com as pessoas, se socializar, depois ela vai aprender a escrever, a ler, né? Então, ela tem que, durante todo o processo de aprendizagem, ela tem que aprender a ser autônoma, a desenvolver a sua autonomia, a sua independência. Então, isso não tem nada a ver com a cultura dos alemães, tem a ver com que isso faz parte do desenvolvimento natural da criança. E nós, adultos, tanto os pais quanto os pedagogos, devem ajudar as crianças a se tornarem independentes. Agora nós vamos falar sobre um ponto que as pessoas falam muito, principalmente as pessoas que moram aqui na Alemanha, tá? Quando falam que é muito cedo para a criança sair de casa e ir sozinha para a escola com 6, 7 anos de idade. Bom, a criança com 6, 7 anos de idade não vai sozinha para a escola. As crianças começam a ir sozinha para a escola a partir dos 8, 9 anos de idade, a partir da terceira, quarta série. Os pais é que são responsáveis. Eles podem decidir quando o seu filho pode ir para a escola sozinho. Na Grundschule, nós trabalhamos com sistema de carta. Nós temos que controlar a entrada da criança e a saída da criança. E eu digo para vocês, tá? A maioria das crianças que vão embora sozinha são crianças de terceira e quarta série. As crianças da primeira e da segunda série não vão embora sozinha para casa. A maioria vai embora com o pai, com a mãe ou com algum adulto. Isso por quê? Porque no RORT, como eu falei, nós controlamos a entrada e saída das crianças e nós trabalhamos com um sistema de carta. Então a criança tem uma carta, nessa carta está escrito ali
o dia, né, a hora que ela chega, a hora que ela sai e quem vai buscar ela. Todos os dias. Quando a criança vai embora sozinha, está escrito o horário que ela tem que ir embora sozinha. E nós que trabalhamos, nós temos que controlar esse horário. Quando a criança vai embora sozinha, nós temos que chamar a criança e dizer para ela que está na hora dela ir embora, porque senão ela fica brincando e não vai embora. Na Grundschule nós temos um sistema de organizar as cartas que fica assim, um lado fica só as cartas das crianças que vão embora sozinha e do outro lado fica as cartas, né, das crianças que tem que esperar o pai e a mãe. Antes mesmo de deixar a criança embora sozinha para casa, tem que trabalhar com a criança a autoconfiança, para que ela possa ter confiança de sair da escola e ir para casa. Primeiro ela tem que aprender o caminho, tem que trabalhar, testar a criança, trabalhar com a criança a autoconfiança. E a criança, automaticamente, é uma coisa bem espontânea da criança. A partir do segundo ano do ensino fundamental, ela já começa a se tornar mais confiante e aí, a partir daí, os pais começam a deixar as crianças ir sozinhas para casa. Não é uma regra na Alemanha que a criança com 5, 6, 7 anos tem que ir para casa sozinha. Isso não existe. Os pais é que decidem quando as crianças podem ir embora, podem sair da escola e ir sozinha para casa. Quem decide é os pais. A partir do momento que ela sai da escola, ela não está mais sob a responsabilidade da escola, é a responsabilidade dos pais, por isso que os pais têm que ter muito cuidado com isso. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre esse tema na internet, porque isso pode assustar as pessoas. Essa questão de deixar a criança sozinha, de sair sozinha da escola, isso também tem a ver com a autoconfiança, não só com o desenvolvimento da independência, da autonomia, mas também da autoconfiança. Primeiro é preciso trabalhar com a autoconfiança da criança, fazer com que ela se sente confiante, para que ela possa sentir a vontade para poder dizer, eu estou preparada. E aqui na Alemanha existem vários livros da pedagogia montessoriana destinados para as famílias, que ensinam como as famílias devem ensinar as crianças a se tornarem crianças independentes e autônomas. E os alemães, eles são adeptos a esses livros, a esse método montessoriano. A Montessori, ela não só é uma pedagogia desenvolvida pelos pedagogos, claro que dentro da Escola de Educação Infantil a pedagogia montessoriana ela é desenvolvida de uma forma profissional e teórica, né? Mas ela é desenvolvida também em casa, né? Os próprios pais, eles podem trabalhar com as crianças os métodos montessorianos, ensinar a criança a se vestir, ensinar a criança a comer, ensinar a criança a se colocar, a se posicionar, ensinar a criança a se movimentar, né? A ir e vir, a tomar decisões. Então, são métodos da pedagogia montessoriana que muitos pais aqui na Alemanha são adeptos. E no Brasil, a preocupação dos pais com relação a essa questão de deixar a criança ir para a escola sozinha, no Brasil existe uma preocupação com relação à violência, por causa da violência, né? Tem muita violência no Brasil e por isso que os pais têm um pouco de medo de largar as crianças. Aqui na Alemanha existe também esse medo. Os pais não deixam as crianças sozinhas assim, largam as crianças sozinhas de qualquer jeito. Porque aqui na Alemanha também tem bandido, também tem assaltante, também tem violência. Não é um país das maravilhas. Mas, porém, tem menos do que no Brasil. É mais seguro que o Brasil. Na Grundschule, a gente tem um sistema de controle de entrada e saída das crianças. A gente tem que saber quem é que vai buscar as crianças. A gente tem que saber quando as crianças vão embora sozinha, que horas elas vão embora sozinha. A gente tem todo esse controle. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que eu sei que a maioria das crianças que vão embora sozinhas são as crianças já com 8, 9 anos de idade, aquelas crianças que já estão mais seguras, que já têm mais autoconfiança, que já estão preparadas. As crianças que saíram da pré-escola, estão no primeiro ano, elas estão ainda desenvolvendo essa autoconfiança, porque para elas tudo é novo, elas estão entrando num sistema de educação formal e tudo para elas ali é novo. Então, elas primeiro têm que
têm que aprender a se locomover dentro da escola, para depois elas adquirirem a autoconfiança para poder sair sozinha da escola em direção à sua casa. E então por isso não é algo específico dos alemães, não é algo específico da pedagogia alemã, isso vem do construtivismo e especificamente da Montessori e do Piaget, porque o Piaget também fala muito na autonomia, no desenvolvimento da criança. Então, desenvolver a autonomia da criança é importante, é algo que os pais devem ajudar, isso deve ser um trabalho em conjunto com a escola e a família, porque isso vai ajudar as crianças a se tornarem independentes mais rápido, mas vocês têm que cuidar, né, o que se fala sobre esse tema na internet, né, porque isso pode confundir as pessoas, né, se você fica falando que as crianças na Alemanha com 6, 7 anos andam para lá e para cá sozinhas, vão para a escola sozinhas, as pessoas que moram no Brasil, ou que querem vir para a Alemanha e tem criança, as pessoas ficam muito assustadas. E a coisa não é bem assim, né? Então existe todo um sistema, toda uma organização, todo um controle dessas crianças do ensino fundamental. Quando elas saem da escola, quando elas entram na escola, tudo é registrado. Quem vai buscar, quem vai levar, quando elas têm que ir embora. Isso tudo é controlado, tudo é registrado. Eu sou também adepta à pedagogia construtivista, à filosofia construtivista, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, né? A gente tem que trabalhar com planejamento, ajudar a criança a se desenvolver e cuidar que essa prática não se torne uma prática livre, né? Sem objetivo, sem planejamento, sem foco. A gente tem que ter um foco, né, daquilo que a gente quer, né? A gente tem que olhar para a criança, olhar para ela como um objeto de estudo, olhar para ver o que está faltando, o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela precisa aprender e ajudar ela, né? Não fazer para ela, mas mostrar os caminhos e deixar que ela descubra, que ela vá atrás, que ela, através da tentativa e do erro, aprenda, né? Mas a gente tem que estar ali para dar o apoio para ela, porque essas crianças elas precisam do nosso apoio, tá bom? Então era isso, esse foi o meu recado. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem esse vídeo, assinem o meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!